Olá a todos, para mais um dia aí com física. Hoje é a nossa aula 17. O pessoal que vai assistir depois, para não perder a ordem, vou permitir uma galera entrar aqui. E hoje a gente vai mudar o assunto, meu. A gente vai falar sobre escalas térmicas. A gente vai entrar na parte de termometria, e aqui é bem rapidinho, é praticamente uma aula, um assunto. Porque tem a programação lá, eu queria passar o máximo possível dos assuntos com vocês, que mais cai no Enem. Lembrando que o nosso foco é sempre Enem. Vamos lá, ó. Queria muito a participação de vocês. Aí tem alguns lugares do mundo que tem uma pergunta aí em cima: está frio ou quente? Aí tem uns valores aí, talvez vocês vão estranhar um pouco, ou não. Qual que é o lugar que está mais frio? Qual que é o lugar que está mais quente? Por exemplo, no Brasil aqui, a gente sabe que está 40 graus Celsius, deve ser o Rio de Janeiro. E esse lugar aqui, ó, 32 graus Fahrenheit, e aqui 68 graus F, e aqui 297 Kelvin. Qual desses lugares estão mais frios e mais quente? Alguém tem alguma ideia aí? O Brasil pode ser mais quente? Será? E aqui, ó, aqui é um valor de 68. Será que ele é mais quente que o São Paulo? Como vamos saber? Bom, para a gente entender, depois eu vou botar nesse slide, a gente vai fazer aqui, a gente vai comparar qual lugar está mais frio ou mais quente. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês aqui, se vocês puderem até pesquisar aí, se quiserem, para agilizar o processo, o que é calor e o que é temperatura? Será que existe alguma diferença entre esses dois conceitos? Ou é a mesma coisa? O que é calor? O que é temperatura? Pode falar, se alguém quiser pesquisar aí, colocar também na tela. Aqui eu estou vendo que temperatura é a medida de agitação, que mostra o quão rápido essas moléculas se movimentam, e calor é energia em movimento, é transferência de energia térmica. Isso sempre, Anne, sempre passa do corpo com maior temperatura para o corpo com o quê? Menor temperatura? Isso, hein? Galera, vocês estão vendo a relação? Calor é energia. E temperatura é o grau de agitação das partículas. Obviamente que quando um corpo ele tiver com mais calor, entre aspas, quando ele tiver com mais energia, maior vai ser a agitação. Eles são coisas diferentes, porém, são coisas que se relacionam, beleza? Ficou bem claro isso? Qual que é a diferença entre calor e temperatura? Acho que é muito importante vocês entenderem isso. Por exemplo, agora se eu falar que aqui está calor, está quente, será que existe isso? Está frio? O que seria um lugar que está quente? Fisicamente falando. Entenderam a pergunta? Seria um lugar com forte radiação solar? Não necessariamente. Eu posso estar em um lugar onde tem muita incidência solar, entretanto, alguma coisa pode estar bloqueando esse local, e lá dentro desse local a temperatura está agradável, por exemplo. Certo? A questão aqui é o seguinte: tá frio ou quente, fisicamente, a gente não é comum falar isso na física. A gente fala que local está com uma temperatura alta. Frio ou quente são palavras que a gente usa na física para representar um lugar que está com alta temperatura
e um lugar que está com baixa temperatura, a gente fala que está frio. Ficou bem claro essa ideia que eu falei para vocês? Frio na física não existe. Existe ausência de calor. Ok? Ficou. Todo mundo está alinhado comigo nesses dois conceitos iniciais? Só para resumir, calor é energia térmica em trânsito, sempre transferida do corpo do maior temperatura para o de menor temperatura. Sempre é do maior para o menor temperatura. E temperatura é o grau de agitação dessas partículas. Vamos lá, vamos seguir. Aqui está o roteiro da aula, não vou ficar muito tempo nele. Só que o que acontece? Antigamente, as pessoas usavam o que para medir a temperatura? As primeiras medidas eram de os sentidos humanos. Rodrigues, se você não entendeu, pode perguntar na mensagem aí que a gente vai falando, beleza? Ficou bem claro? Isso, a gente usava o tato. Imagina nos primórdios, os primeiros homens. Imagina que eles teve uma erupção vulcânica aí, o vulcão jogou lava. Quantas pessoas não morreram para saber que aquele negócio era quente? As primeiras pessoas morriam, aí de repente eles começaram a perceber que alguma coisa muito vermelha é muito quente. Aí isso foi passando para as outras gerações. Ficou bem claro? Então, usavam muitos sentidos as primeiras formas de medir calor. Aí depois inventaram os termômetros. Por quê? A sociedade evoluiu, precisava de umas medidas mais precisas para serem feitas. Vamos supor, vou fazer uma casa, vou fazer uma espada. Eu preciso de uma certa medição de temperatura, uma certa eficiência aí, ok? Com isso, a gente vai destacar alguns termômetros que a gente mais usa no mundo, que é o Fahrenheit, o Celsius e o Kelvin. Vocês estão vendo? Durante, então, toda a história da sociedade, primeiro começou a usar os sentidos humanos, aí, conforme a sociedade foi evoluindo, vários termômetros foram sendo criados. Só que a gente vai destacar esses três, Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Tchau, tchau, Ivone. Bom compromisso lá para você. Galera, como que funciona um termômetro? Principalmente o de mercúrio. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui com vocês. A gente utiliza nesse termômetro mais tradicional mercúrio. Alguém sabe por que a gente usa o mercúrio? Inclusive, é um termômetro perigoso esse de mercúrio. Mercúrio é altamente tóxico. Professor, não sei. Não, quem souber pode falar. Isso, ele responde mais rápido ao calor, exatamente. Porque o mercúrio, ele está dentro de qual material? Ele está dentro, faz parte de qual material, de qual classe de material? Quando o Rodrigues falou aí para a gente a questão de permitir, responde mais rápido o calor, ele está falando que dilata. É isso que ele está falando. Gente, o mercúrio, ele é um metal, e ele, na temperatura ambiente, ele está no estado líquido. E metal, assim, em geral, os metais, eles são bons condutores de calor. Vocês podem estar fazendo agora o próprio teste aí, se vocês estiverem numa cadeira, por exemplo. Uma cadeira que tem uma parte metálica. Coloca a mão na parte de cima e na parte de baixo, para vocês verem a diferença. Aqui, todos os corpos estão na mesma temperatura ambiente. Só que essa sensação que a gente tem do metal estar mais frio é porque ele conduz, né, ele é melhor condutor de calor do que a madeira, por exemplo, a borracha. Ficou bem claro? Então, a gente utiliza mercúrio porque ele está no estado líquido, na temperatura ambiente. E como ele é metal, ele conduz bem calor. Então, aqui tem um pedacinho do que como funciona o termômetro. Tem uma proteção de vidro e aqui tem uma escala. Essa escala a gente consegue visualizar e saber se um lugar está com maior temperatura ou menor temperatura. Hoje em dia, a gente tem vários outros termômetros, não tem só o de mercúrio, né? Tem até chupeta que mede temperatura, tem esse daqui que é mais clássico, que é o elétrico.
Na pandemia, a gente usou bastante esse daqui, ele mede o infravermelho do corpo e sabe se você está com temperatura alta ou baixa. Tempos difíceis aí. Quando todo mundo tinha que entrar, tinha que ter uma dessa daí medindo a temperatura da galera, né? Faz muito tempo, não. Vamos lá, então. Agora vamos começar, de fato, aqui a parte que mais importa aqui na física. Um termômetro que eu vou falar primeiro é o Fahrenheit. Fahrenheit é um termômetro que até hoje é usado, principalmente na Inglaterra, e países que foram colonizados pela Inglaterra, como Estados Unidos, por exemplo. E o que acontece? O que foi feito nesse termômetro? Esses termômetros aqui, esses dois primeiros que eu vou falar, são termômetros que a gente fala que são relativos. Vocês vão entender o que seria relativos agora. Ele pegou uma mistura de sais e gelo, esse Fahrenheit, e o que ele queria fazer com isso? A menor temperatura possível que alguma coisa poderia ter era baseado nessa mistura, ele acreditava nisso. Aí ele foi, montou essa mistura de sais e colocou o termômetro dele e colocou lá dentro e falou, isso aqui é 0. Ok? Esse é o Fahrenheit. Aí depois ele tirou esse termômetro que ele fez dessa mistura de sais e colocou embaixo do braço. E falou, isso aqui é 100 graus o quê? Fahrenheit. Ficou bem claro? Entendeu por que são escalas relativas? É relativa porque ele usou uma mistura de sais e o outro é relativa porque a temperatura maior aí é porque ele colocou embaixo do braço e falou, é 100. Ou seja, 100 graus Fahrenheit significa que é a temperatura do corpo humano. Uma questão aí que a gente pode levantar é o seguinte, será que todas as pessoas têm a mesma temperatura? Isso, será que será que é difícil reproduzir essa mistura de sais que o Fahrenheit fez? Eu acho que não. Acho que nem todo mundo tem a mesma temperatura. Porque, inclusive, Não, eu já vi isso. uma vez que até, eu acho que recém-nascidos têm uma temperatura diferente de pessoas adultas. Isso mesmo, tá certo, olha. Exatamente. Então, é uma escala que tem alguns problemas. Aí o Celsius, ele pensou assim, falando, peraí, se a gente usasse outro parâmetro como base, né? Se a gente utilizasse a temperatura que a água congela e que a água evapora lá tipo, no nível do mar, onde a pressão atmosférica é 0. Aí ele usou o ponto de vapor e o ponto de gelo como base. Tá vendo aqui o ponto de fusão do gelo? 0 graus Celsius. E o ponto de vapor é quantos? 100 graus Celsius. Todo mundo sabe disso, né? A temperatura ambiente. Aí foi muito mais fácil para a gente ter um parâmetro de temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Ok? E a última escala que a gente trabalha aqui é a Kelvin. A Kelvin é a escala realmente que usa conhecimentos científicos. Eles usam a vibração das partículas para serem feitas. Então, essa última escala aí, ela não igual eu falei para vocês aqui, usam parâmetros. Essa daqui é absoluta, as outras são relativas. Ficou bem claro, galera? Kelvin já usa termodinâmica para explicar. E, como é uma teoria científica, Kelvin acreditava que as partículas iam parar de vibrar a 0 Kelvin, que ia ter realmente estática as partículas. Nunca se chegou nesse valor aí, de parar a matéria. Mas na termodinâmica a gente consegue saber e consegue determinar que isso é 0 Kelvin. Aí o Kelvin usou os parâmetros do Celsius e percebeu que a água evapora na escala dele a 273 Kelvin e evapora a 373 Kelvin. Todo mundo entendeu? E olha que interessante, no Fahrenheit, se a gente usar esse parâmetro de ponto de gelo e ponto de vapor aí, 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius, e 212 graus Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius. Galera, todo mundo junto comigo? Vocês entenderam essas três escalas, a Fahrenheit, a Celsius e a Kelvin? O que vocês precisam saber? O ponto de gelo e o ponto de vapor das três escalas.
Na escala Celsius, 0 graus Celsius é o ponto de gelo. A 100 graus Celsius é o ponto de vapor, ou ebulição. Isso equivale na escala Fahrenheit a 32 e a 212 o ponto de vapor. Já na escala Kelvin, que é mais tranquila, é 273 Kelvin, equivale a 0 graus Celsius, e 373 Kelvin equivale a 100 graus Celsius. Jovens, ok? Meus padawans da física aí. Ficou bem claro? Bom, agora que o bicho vai pegar. Por quê? Como que eu faço para transformar uma escala em outra? Como que eu faço para converter isso aí? Né? A gente vai usar a matemática a nosso favor. Como então converter Fahrenheit, Celsius e Kelvin? A gente vai usar um teorema, teorema de Thales. Alguém sabe o que significa esse teorema de Thales aí? Alguém pode pesquisar aí o que significa o teorema de Thales? Ajuda o professor. Teorema de Thales. Professor, pesquisei. Aqui está Ah, dizendo que afirma que um feixe de retas paralelas cortado por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. isso. Olha que bonito. Essa Anne, cara. Anne, você tá brilhando demais hoje também, hein? Ó, vamos lá. Galera, vocês estão vendo que aqui tem retas paralelas? Cortada por outras retas? A gente vai usar o teorema, porque ele fala que é proporcional. Eu vou comparar distâncias, basicamente isso que eu vou fazer. Vamos supor que eu quero saber aqui uma temperatura qualquer aqui, ó. Essa temperatura aqui, eu quero saber o valor dela na escala Celsius. Vou colocar aqui o valor, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu quero saber qual que é essa temperatura aqui. Vou chamar de TF. E quanto que corresponde isso na escala o quê? Celsius, que é TC. Vamos supor que eu quero saber quanto que vale 104 graus Fahrenheit, vai? Na escala Celsius. Só que eu vou fazer uma equação geral, depois eu substituo o valor, beleza? Eu não vou jogar o valor ainda de 104. Primeiro eu vou montar uma equação geral para depois fazer isso aqui. Gente, tá todo mundo junto? Obrigado, hein? Ó, colocar aqui. Esse Rodrigues também. Vamos comparar distâncias. Eu vou comparar essa distância aqui com essa. E vou comparar depois essa distância aqui, ó. Tô riscando aqui para vocês verem, ó. Essa distância com essa, porque é proporcional. Foi o que vocês falaram para mim agora há pouco, que está aqui nas mensagens. Vamos comparar primeiro, então, essa distância aqui, ó. Vai ficar assim. Vou colocar aqui TF. Como que eu calculo essa distância aqui? É TF menos o quê? Estou comparando essa distância aqui, ó. TF menos 32. Ou seja, essa distância aqui vale TF menos 32. Essa distância eu vou comparar ela com a outra aqui, ó. TC menos quantos? Zero. E eu vou comparar agora as distâncias externas aqui dessas retas que estão cortando. Olha lá quem entrou. O homem entrou, hein? O homem entrou agora. Boa noite, Romerito. Estou montando aqui as escalas aqui para a gente poder transformar a unidade. Agora eu vou comparar essas distâncias aqui de fora. Ó. Eu comparei essas duas aqui, TF menos 32 e TC menos zero. Agora eu vou comparar essa daqui, ó, 212 menos 32. E vou comparar essa distância aqui, ó, externa, que é 100 menos zero. Galera, me ajuda aqui, por favor, hein, ó. TF menos 32. Vou dar uma melhorada nesses números aqui. Vou tirar o zero aqui desse lado direito. Só que antes eu queria que vocês subtraíssem para mim aí. Quanto que é 212 menos 32? Quanto que é 212 menos 32?
Isso mesmo, 180. E aqui vai ficar TC, vou tirar o zero, dividido por 100. Vocês estão vendo por que a gente tem que fazer isso aqui? Porque essa escala aqui de Fahrenheit tem 180 divisões. Já a escala Celsius, ela tem quantas divisões? 100 divisões. Quer dizer que 104 graus Fahrenheit não vai ser 104 graus Celsius, porque são escalas que apresentam valores diferentes, divisões diferentes. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Dá um número que eu consigo reduzir o número de só embaixo, menor possível, para eu deixar um número meio que primo. Qual o número que eu posso dividir aqui? 180 e 100 que eu consigo reduzir ao máximo possível, a parte de baixo só. Só a parte de baixo. Todo mundo entendeu? Eu vou dividir aqui por isso mesmo, cara. Aonde você estava todo esse tempo? Estava escondido? Esse Rodrigues, hein? TF, menos 32. Aí eu vou dividir aqui, Anne, ó, ficou 9. E aqui vai ficar o quê? 5. Meu povo, cheguei na equação que transforma graus Fahrenheit em graus Celsius e vice-versa. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TC sobre 5. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TC dividido por 5. Aí, depois que eu cheguei nessa equação, agora é só ser feliz. Vamos lá, ó, vamos substituir. No lugar do TF, eu não quero saber quanto que vale em Fahrenheit, eu vou substituir. Vou substituir aqui, no lugar vai ficar 104. A minha pergunta é, quanto que vale 104 graus Fahrenheit na escala Celsius? Essa é a pergunta, hein? O meu x vai ser quem? O TC. Aí eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. 104 menos 32, já vai resolvendo aí para mim, hein? Dividido por 9. Osmar, você poderia deixar o 180? A gente poderia. Vocês poderiam parar aqui na equação. Só que ia ficar uma conta mais difícil para vocês resolverem. E aqui eu quero encontrar o TC. Vai ficar dividido por 5. 104 menos 32 vai ficar 2. Aí 10 menos 4 dá 72 dividido, isso mesmo, dividido por 9. É igual a TC sobre 5. Na tabuada do 72 tem 9, será? 72 dividido por 9, será que tem, cara? 72, não. Deixa eu ver a tabuada aqui, lembrar da tabuada. 72 dividido por 9 dá quanto, galera? 8. 8, isso. Aí, ó, 8 vezes 9 dá 72. Que beleza, hein? Por isso que é importante saber tabuada. Aí eu vou multiplicar em x aqui. Eu vou... Ó, vocês estão vendo que eu resolvi só o lado esquerdo. Fui deixando o lado direito aqui sem mexer. Agora eu vou trabalhar aqui. Vai ficar 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40 graus Celsius. Quer dizer, então, galera, que se a gente for viajar para os Estados Unidos, eu não tenho vontade de ir lá, não. Mas se alguém tiver vontade de ir lá, ou para a Inglaterra, se vocês olharem lá no aplicativo e tá 104 graus Fahrenheit, o povo tá cozinhando. Tá 40 graus Celsius. Tá muito quente. Fechou? Olha, é esse exemplo que eu acabei de resolver aqui, ó. É essa resolução que eu queria. Quer dizer que isso equivale, ó, 40 graus Celsius, então equivale a 104 graus Fahrenheit. Fiz o inverso. Beleza? Depois vocês fazem a conta aí para conseguir chegar ao contrário. Vocês usariam essa equação aqui, ó, a mesma que a gente trabalhou agora, TF menos 32. Gente, não tem importância aqui a ordem, eu posso colocar o TC primeiro.
A importante é vocês colocarem que TF menos 32 é igual a TC sobre 5. Só que agora vocês iam substituir no TC para encontrar os 104 graus Fahrenheit. Fechou? E agora, como que a gente monta uma escala que transforma Kelvin para Celsius? Vocês viram que a gente montou aqui uma equação que monta graus Celsius para Fahrenheit. Agora eu vou montar Kelvin para Celsius. Galera, é a mesma ideia. Vou colocar aqui, ó, TK. E aqui o quê? TC. Vou repetir todo o processo. Vou comparar essas distâncias aqui, do ponto de gelo, com o ponto do quê? De vapor. Vamos lá, vai ficar TC menos o quê? Vou colocar aqui TK, vai. Vamos começar com TK menos o quê? 273. Eu vou tentar equiparar, eu vou equiparar com TC menos 0. Vocês estão vendo? Ó, essa distância aqui, ó. TC menos 0. E aqui é TK menos 273. Vou dividir por 373 menos 273, que é essa distância mais externa aqui. E aqui vai ficar o quê? Dividido por 100 menos 0. Pessoal, espero que todos vocês tenham entendido aqui o que eu estou fazendo, hein? Eu estou usando o teorema de Thales. Aí eu vou melhorar. Vou deixar aqui 273. Vou subtrair 373 menos 273. Dá 100. E aqui vai ficar TC sobre 100. Olha que interessante. Diferentemente do outro, eu não preciso simplificar. Eu posso apenas passar a vara aqui embaixo, passar a vara aqui em cima, ó, dos dois lados. Aí sobra o que pra gente, ó? TK menos 273 é igual a TC. Se eu quiser, eu posso deixar o TC aqui na frente, ó. Ou isolar aqui, ó, o TK, ó. TK é igual a TC mais 273. Vocês estão vendo que aqui é muito mais simples? Porque se vocês forem ver, a diferença dessas escalas aqui, absoluta, é isso. E olha que interessante, o Kelvin, ele não tem esse graus, porque ele não é uma escala relativa. Ele é uma escala absoluta. Vocês estão vendo aqui? Se eu colocar graus Kelvin aqui, eu falar isso está errado. É só Kelvin. A gente não fala graus. Porque é uma escala que não foi usado aqui um parâmetro de comparação. A gente usou a física aqui a favor, termodinâmica. Beleza, galera? Então, qualquer uma dessas duas equações você pode usar. Vamos supor o seguinte, que eu peguei um termômetro e lá está marcando 500 Kelvin. Como que eu faço para transformar esse valor em graus Celsius? Ó, por exemplo, no dia de hoje, eu vou usar aqui, só vou fazer um exemplo, depois eu faço outro. Hoje aqui agora está uma temperatura de 23 graus Celsius. Se eu quiser saber em Kelvin, eu vou substituir, vai ficar ó, TK é igual TK é igual a 23 mais 273. Vamos supor que hoje aqui está uma temperatura agora em SP de 23 graus Celsius, onde eu estou aqui. A temperatura agora está esse valor, 23 graus Celsius. Se eu quiser saber quanto que vale isso em Kelvin, é só eu somar. Quantos que é 273 mais 23? Vai ficar 6 mais 27 mais 2 dá 293 Kelvin. Ficou bem claro, galera, esse exemplo? Vou pedir para vocês fazerem isso daqui, então, esse exemplo 2. A temperatura em Kelvin, lembrando da equação, ó. TK é igual a temperatura Celsius
mais 273. Eu quero saber agora quantos que vale 500 Kelvin na escala Celsius. Essa é a pergunta. Ah lá, eu também estou passando essa viagem para os Estados Unidos. Eu nem pagando para mim, eu vou lá, hein? É, aí, ó. Aí já assisti um jogo lá, né? Um Real Madridzinho, um Barcelona. Ah, mas dá para visitar, dá para fazer outras coisas. Tem praia lá também. Quantos que deu aí, galera? Só para a gente terminar aqui essa parte, 500 Kelvin. Quem tiver meio perdido, sempre o valor que ele falou aqui, a gente vai substituir na incógnita. Ele quer saber em graus Celsius. A nossa incógnita vai ser o TC. Aí você substitui aqui, vai ficar 500 é igual a TC mais 273. Eu não preciso ter várias equações, não, só usar a lógica. Aí esse 273, ele vai passar para o outro lado, se ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Isso aqui vai ser igual a nossa temperatura em Celsius, que eu quero descobrir. Quantos que é 500 menos 273? Isso mesmo, muito bem, Água. 227. 200 e? 27. Isso, muito bem, galera. 227 graus Celsius. Aí, vocês devem estar se perguntando agora, e como que eu faço para transformar Kelvin para graus Fahrenheit? A gente até conseguiria montar uma equação. Ficaria assim a equação, ó. TK menos 273 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Até consigo montar uma equação, usando aquela mesma lógica que eu acabei de usar com vocês. Só que a gente não usa muito isso. Por quê? Como tem valores complexos aqui, imagina você fazer uma conta, subtrair por 273, depois multiplicar por 9, dá muito mais trabalho. O que a gente faz? A gente faz uma transformação inicial. Como assim? Se tiver em Kelvin, e eu quero passar para Fahrenheit, primeiro eu transformo esse valor para Celsius, e depois eu transformo para o quê? Para Fahrenheit. Da mesma forma, se tiver em Fahrenheit eu quero passar para Kelvin, primeiro eu transformo para Celsius e depois para Kelvin. Resumindo, vocês não vão usar essa equação, porque vai dar muito mais trabalho, vocês vão usar apenas quais? Essas duas que a gente acabou de trabalhar, ó. Fica muito mais fácil de lembrar na hora de um vestibular. Vocês estão vendo? A gente vai usar essa ou essa, ó. Vocês estão vendo que é muito mais simples do que ficar lembrando de todas as transformações? Ficou bem claro, galera? Está em Kelvin, eu quero transformar para Fahrenheit. Primeiro se transforma para Celsius, faz uma escala e depois transforma para Fahrenheit. Faz uma baldeação, entendeu? Uma conexão. Meu povo, tudo bem? Ficou bem claro, ó. Se vocês quisessem transformar 104 graus Fahrenheit para Celsius e Kelvin, a gente já fez a transformação aqui. A gente viu que isso equivale a 40 graus Celsius. Aí eu pego esse valor e depois transformo para Kelvin. Depois eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês darem uma treinadinha aqui, hein? Essa lista vai chegar já já para vocês. Bom, vamos ver se vocês entenderam a lógica, se vocês conseguem aplicar para qualquer escala. Vamos supor que vocês não lembram os valores, não lembram essas equações aqui que eu acabei de falar para vocês. Tem como vocês demonstrar toda vez. É só saber o teorema de Tales. A gente vai usar essa ideia. Vamos supor que eu acordei e eu falei, mano, eu quero fazer uma escala hoje, eu tô a fim de fazer uma escala X.
eu faço uma misturinha lá, coloco uma cachaçinha no meio e monto a minha escala X. Vamos supor que acordei com essa aura aí de montar uma escala. Aí, como que eu faço para montar uma escala? A gente fala isso de arbitrário. Amora, você quer montar uma escala também, Amora? Uma escala arbitrária? Aí, o que acontece? Essa escala arbitrária, eu que inventei. E olha que interessante. O meu zero equivale a quantos Celsius? Vocês estão vendo? Ó, a minha escala 0 grau X equivale a 20 graus Celsius. E na minha escala 50 graus X equivale a quantos graus Celsius? A 80. Vocês estão vendo que eu vou transformar esse gráfico agora para um eixo mais plano, para vocês conseguirem ver, ó. Vamos comparar essas escalas. Eu vou transformar esse gráfico em uma comparação linear, que eu falo. Vamos lá. Aqui é a minha escala, graus X. E aqui é o grau Celsius. Como que eu faço para transformar aqui? Vamos lá, vamos ver. Eu sei que 0 graus X equivale a 20 graus Celsius. Vamos supor que eu quero colocar aqui. E aqui, ó, 50 graus X equivale a 80 graus Celsius. Vocês estão vendo, galera, o que eu fiz? Eu só comparei aqui. Agora, se eu quisesse montar uma equação aqui, ó. Aqui seria meu Tx e aqui seria o meu Tc. Aí acabou a física. Eu vou comparar essa distância, assim como eu fiz com o outro, ó, com essa mais externa, essa distância aqui, com a outra mais externa. Vocês estão vendo que eu vou montar algo parecido que eu fiz já anteriormente? Vai ficar assim, ó, Tx menos 0, vou comparar essa distância e vou comparar aqui. É igual a Tc menos 20. E eu vou dividir isso por 50 menos 0. E aqui vai ficar como, galera? Do outro lado, vai ficar como aqui, desse lado direito? 80 menos 20. Isso. Nossa, que beleza, hein? Vocês pegaram um jeito. Aí fica Tx sobre 50 igual a Tc menos 20 dividido por quantos? Por 60. Eu posso cortar esse zero aqui com esse zero, ou, sei lá, dividir por 10 e dividir por 10 os dois lados, ó. E eu chego numa equação que transforma essa escala que eu inventei, aleatória, para Celsius. Era assim que o pessoal fazia antigamente, antes de escolher aquelas escalas, essas 3 escalas. Aí, agora, eu vou ler a pergunta. Ele quer saber qual que é o valor, qual que é a temperatura na escala X que corresponde à temperatura de ebulição da água. Meus queridos, a ebulição da água corresponde a qual temperatura na escala Celsius? É 100 graus? 100 graus Celsius. O que eu vou fazer agora? Em vez de colocar Tc, eu vou substituir esse valor aqui por 100. E eu vou resolver a conta e vou chegar em quem? No Tx. Isso aí é com vocês, beleza? Esse aqui a gente chama de escala arbitrária. Aqui tem um nome, ó. Escala arbitrária. Aí, de novo, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir. Aqui no lugar do Tc, vocês vão colocar 100. Vem aqui, ó. Colocar 100 graus Celsius. E vai fazer a conta e vai contar o Tx. Como a gente fez já anteriormente. Aqui tem um outro exemplo para vocês estarem fazendo. Aqui vocês vão comparar uma escala arbitrária com a altura de Mercúrio. Mas é a mesma ideia, o mesmo processo.
E para terminar a aula com vocês hoje, eu só preciso falar disso aqui. Na física tem uma coisa chamada amplitude térmica. O que seria amplitude térmica? Alguém sabe me dizer aí o que é amplitude térmica? Isso aqui buga muita galera, hein? Professor, eu Hum, estava vendo aqui que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. isso mesmo. É exatamente isso. No deserto do Saara, olha a amplitude térmica do deserto. -10, que é a temperatura mínima, e a temperatura maior é de quantos? De 50. Se vocês forem ver, qual que é a amplitude térmica? Qual que é a diferença da temperatura mínima, que é -10, para a temperatura máxima, que é de 50 graus Celsius? Qual que é a amplitude térmica aqui? Vai ficar a temperatura mínima, ou seja, a variação de temperatura aqui, galera, é a temperatura maior, né? Máxima, menos a temperatura mínima. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai ficar 50. Como tem um sinal negativo aqui, a gente tem que tomar cuidado, hein? Fica -10. A amplitude térmica do deserto do Saara é de 60 graus Celsius. Por quê? 50 menos com menos dá mais, vai ficar 50 mais. É isso aí. Beleza, eu já fiz o A. Eu calculei a amplitude térmica em graus Celsius aqui, já resolvi o item A. Agora eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: qual que é a amplitude térmica em graus Fahrenheit? O que as pessoas confundem? Eu não perguntei quantos que vale 60 graus Celsius na escala Fahrenheit. Eu perguntei quanto que vale essa variação na escala Fahrenheit. Vocês estão vendo que são coisas diferentes? Deixa eu ver se alguém está entrando aqui. Alguém perguntou. Vocês estão vendo que são coisas diferentes? Ficou bem claro? São coisas diferentes. Eu não perguntei quantos que vale 60 graus Celsius na escala Fahrenheit. Se eu perguntasse isso, aí vocês iam usar aquela equação que a gente acabou de ver. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Mas eu não perguntei isso, eu perguntei quanto que vale essa variação. Quando a gente pergunta variação, geralmente a gente usa a regra de 3. Como assim? Eu quero saber quanto que vale a variação na escala Fahrenheit e na Celsius. A gente vai usar aqui como parâmetro as divisões. Quantas divisões tem a escala Celsius? Alguém lembra? 100. E na escala Fahrenheit, a gente temos 180 divisões. Aqui eu vou fazer uma regra de 3, ou seja, eu vou comparar as distâncias. Se eu quiser melhorar isso aqui, eu posso melhorar. Como o nosso querido Rodrigues falou agora há pouco, eu posso dividir esses dois lados por 20 e eu posso simplificar esses números, eu posso reduzir esse número para um número menor. Quer dizer que eu posso comparar Celsius com 5 e a Fahrenheit para 9. O que isso significa? Se eu mandar 5 divisões na escala Celsius, na Fahrenheit, quer dizer que eu estou variando quantos? 9. É isso que eu estou falando para vocês. Então, se a gente variar 5 graus na escala Celsius, na escala Fahrenheit, eu estou variando 9. Se eu variar 10 graus Celsius na escala Celsius, na escala Fahrenheit, eu estou variando quantos? 18. Vocês estão vendo que é diferente? Né? É de 5 para 9. 5 divisões na escala Celsius equivale a 9 divisões na escala Fahrenheit. É basicamente isso. Beleza? Aí, ó, eu vou fazer essa regra de 3 para resolver o problema. Vai ficar delta TC, que equivale a quantos? A 60 graus Celsius. Eu vou comparar isso com 9, com 5.
E eu quero saber, na escala Fahrenheit, quantos que vale essa variação. Eu vou fazer 9 aqui. Aí eu vou multiplicar em x, vai ficar assim, 5 delta TF. Quantos que é 60 vezes 9, hein? Quantos que é 60 vezes 9? Vai ficar 540, é isso? Ou eu tô doido? Sim. Eu tô doido? Ou eu tô correto? Tá correto. Ah, bom, fiquei assustado. Falei, eita, ela falou que eu tô doido. Ah, é isso mesmo, ó. Aí se vocês fizerem 540 dividido por 5, aí agora eu quero ver, hein? Quem é o bom da matemática aí? 108. 108? Muito bem, obrigado, hein? De novo, hein? Vocês estão vendo, gente? Eu não perguntei, de novo, eu não perguntei quanto que vale 60 graus Celsius. Eu perguntei a variação de 60 graus Celsius na escala Fahrenheit. Se eu variar 60 graus Celsius, eu estou variando 108 graus, o quê? Fahrenheit. Osmar, eu preciso fazer uma escala para Kelvin? Para Kelvin não precisa, galera. Por quê que não preciso? Porque as duas escalas, a Celsius e a Kelvin, apresentam as mesmas quantidades de divisões. Aqui eu tenho 100 divisões e aqui eu tenho 100 divisões. Quer dizer, se eu variar 60 graus Celsius na escala Celsius, eu também estou variando 60 graus, 60 Kelvin, beleza? 60 Kelvin. Quase eu falei errado, hein? Beleza? Todo mundo entendeu na aula de hoje? Só para vocês entenderem aqui, eu fiz um resumão da aula de hoje, ó. Eu vou mandar exercícios para vocês já já. A gente, no começo da aula, falou sobre o que é calor e o que é temperatura. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Ó, calor é a energia térmica em trânsito e temperatura é o grau de agitação das partículas. Foram criadas várias escalas durante a história, só que a gente destaca três: a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Aqui tem as transformações de cada uma, e quando a gente tiver variação de temperatura, a gente não pode estar usando essas mesmas equações aqui para poder resolver. A gente tem que usar uma regra de 3. Por quê? Eu não perguntei o valor no ponto, eu perguntei o valor, a variação. Eu uso geralmente essa proporção aqui para a gente resolver. Osmar, e se eu quisesse fazer o seguinte, só para a gente terminar a aula bonito aqui? Se você quiser, eu não sei, eu não lembro de como faz a transformação. O que você poderia ter feito? Mas vai dar muito trabalho. Vocês poderiam usar essa equação aqui. Olha o trampo que ia dar. Só para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Eu poderia colocar aqui, substituir aqui no lugar do TC, menos 10, fazer a conta, chegar no resultado. Aí eu faria uma segunda conta. Eu substituiria 50 graus Celsius aqui no TC, aí eu encontraria dois valores, estão vendo? Eu encontraria quanto que vale isso aqui na escala Fahrenheit e os 50 graus Celsius na escala, quanto que valia na escala Fahrenheit. Aí depois eu faria essa conta aqui de novo, tá vendo? Ó, T máximo menos T mínimo. Só que ia dar muito, muito trabalho, tá vendo? Eu ia ter que fazer quantas contas? 3. Aqui eu já fiz o quê? Uma direta para poder encontrar, é muito mais rápido. Beleza? Poderia usar aqui? Poderia, só que você teria que fazer. Encontrar quantos que vale 10 na escala Fahrenheit e depois os 50. Beleza, gente? Era isso o que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou permitir alguém entrar aqui lá no final da aula, só para dar um tchau. Vou parar a gravação aqui e eu vou mandar os exercícios já já para vocês, hein? Quem tiver na vibe já faz.